Bom dia, boa tarde, boa noite, querido aluno do curso Enem Gratuito, tudo bom? Sei que vocês estão respondendo para mim aí nos comentários, né? Então eu gosto muito de saber o que vocês estão falando, ó. Então é o seguinte, meus amores, a gente vai falar hoje sobre aspectos gerais da população brasileira. E esse que vos fala trouxe hoje para vocês índices, dados quantitativos, e a gente vai esmiuçar um pouquinho desses dados e tentar entender o que cada um desses dados significa, certo? Então, a população brasileira estimada para 2020, ela é uma população de aproximadamente 212,6 milhões de habitantes. Ah, professor, mas não é 210? 210 era uma estimativa do censo de 2010. Ah, professor, explica o que é o censo? Sim, senhor. Sim, senhora, explico sim. Quando eu falo de censo, eu estou falando do levantamento geral da população brasileira. Então, é a amostra total da população brasileira que acontece a cada 10 anos, realizada pelo IBGE. A função do censo é fazer o quê? É ir na casa das pessoas e traçar um panorama de como é a população brasileira. Então eles vão perguntar as coisas mais variadas possíveis. Eles vão perguntar desde a escolaridade, até o acesso à saúde, até a quantidade de eletrodomésticos que você tem na sua casa. Com isso, eles conseguem traçar um panorama geral de como a população brasileira é, quais são os principais comportamentos e quais são as principais necessidades em termos de infraestrutura, em termos de malha de bem-estar social e por aí vai. Então a cada 10 anos o IBGE realiza o censo total. Ao longo do período, então nesse intervalo de 10 anos, eles fazem levantamentos por amostragem, mas o total é a cada 10 anos. E aí entra a questão importante. Em 2020 nós deveríamos ter o censo e não tivemos, por dois motivos. O corte do valor destinado para o IBGE realizar o censo, que impossibilitou a realização do censo em 2020 e também impossibilitou a realização do censo em 2021, e a pandemia, que também dificultou o processo das pessoas irem na casa das pessoas. Professor, e se eu não estiver em casa? O recenseador, eu falo isso porque eu já fui trabalhador do censo, não recenseador, mas já trabalhei como supervisor. Quando você vai lá, você vai 3 vezes, era assim em 2010, na época que eu fiz. Se a casa estiver fechada essas 3 vezes, aí vai para a amostragem, tá bom? Então, funciona dessa maneira e a cada 10 anos, então, tem esse panorama. Então, aqui é uma estimativa. 212,6 milhões é porque nós não tivemos o censo em 2020 e não tivemos em 2021. Bom, desse total, quanto que a gente tem de homem e quanto que a gente tem de mulher? Olha lá, são então 51,6% são mulheres e 48,4% são homens. E aqui fica uma coisa que pode ser cobrada de vocês. Por que se 51,6% da população brasileira é composta de mulheres, a gente tem tão poucas mulheres em cargos diretivos, a gente tem tão poucas mulheres em cargos eletivos? E aí você vai discorrer sobre a questão do machismo estrutural que permeia a nossa sociedade. Então, olha só que legal, eu estou trazendo um dado estatístico e estou dizendo para vocês como esse dado estatístico pode vir a ser cobrado de vocês no Enem. Então você vai analisar isso e entender quais são os motivos para que essas mulheres não ascendam aos cargos de maior remuneração e de maior responsabilidade, embora sejam maioria na população brasileira. Passamos então para o próximo dado. O nosso país é um país populoso, porém é um país pouco povoado. O Brasil tem a 5ª maior população do mundo. Ah, professor, significa então que nós somos o país mais populoso? Sim, pequeno gafanhoto, somos o país mais populoso. Significa que nós somos o país mais povoado? Não, pequeno gafanhoto. Por quê? Porque quando a gente fala de povoamento, a gente está falando da divisão da população total pelo território. O nosso território é imenso. Além disso, o nosso território apresenta uma característica bem interessante: uma imensa floresta equatorial no seu interior, uma grande área de semiárido e uma área que só passou a ser ocupada na metade do século XX. Estamos falando, pela ordem, da Amazônia, estamos falando do sertão, que é semiárido, e estamos falando do centro-oeste brasileiro, que só foi ocupado a partir da década de 50. Tudo isso criou, no Brasil, áreas de baixa ocupação ou de baixa densidade demográfica. Significa que a maior parte da população brasileira está concentrada no litoral. A gente já falou da questão climática, tanto do semiárido quanto da questão amazônica, vegetação, e vamos falar agora da questão de por que a ocupação se deu principalmente no litoral. Se deu principalmente no litoral porque foi a primeira área de chegada dos colonizadores, uma salva de palmas para eles, né? Aqui com toda a brincadeira possível que a gente possa fazer em relação a isso, a gente sabe quais foram as marcas boas e ruins que foram deixadas, mas a chegada
povoada no litoral e porque os principais ciclos econômicos brasileiros, com exceção da mineração, que interiorizou um pouco, e também com exceção do ciclo do látex, que também interiorizou na Amazônia, os principais ciclos econômicos aconteceram na zona litorânea. Café, cana-de-açúcar, pau-brasil, tudo isso ajudou essa região a ser mais povoada e ajudou também essa região a ser mais urbanizada e ser mais industrializada. Por isso a concentração no litoral. Passando para o ladinho, a gente vai falar de outros dados. Nesse sentido, a região sudeste é a mais populosa. Por quê? Porque foi a região que mais se urbanizou e também mais se industrializou. É onde a gente tem os principais centros econômicos do Brasil, onde estão as principais indústrias, principais universidades, principais bancos, principais comércios. Então, você que é de qualquer outra região do Brasil que não é a sudeste, sabe que muitas vezes um produto que você viu na internet, ou de uma marca de bebida, ou de um chocolate, demora muito mais para chegar para vocês do que para chegar na região sudeste. Eu falo porque aqui também, onde eu moro, também demora para chegar. Então, às vezes, um produto que foi lançado esse mês só vai estar acessível no mercado, um salgadinho X, por exemplo, daqui a 3 ou 4 meses, quando ele já não é mais novidade. Ou mesmo até a programação. Isso tem a ver com o fato de que a região sudeste foi a região mais povoada e mais populosa. E é ainda a mais povoada e a mais populosa. O ciclo do café fez com que os investimentos se concentrassem ali, com que os imigrantes italianos, depois os alemães, fossem se concentrando ali e posteriormente na região sul, fazendo com que essa região fosse inflando e que fosse assumindo um grau de importância cada vez maior, polarizando outras regiões. Não é à toa que as duas metrópoles globais que a gente tem no Brasil estão nessa região, São Paulo e Rio de Janeiro. Passemos para o outro dado então. Recentemente, as nossas taxas de fecundidade desde a década de 40 vieram caindo. A taxa de fecundidade é o índice de filhos por mulher que está relacionado à família, é uma média. No Brasil, nós já tivemos uma taxa de fecundidade lá na década de 40 que era de 6 filhos por mulher. Pensa na tua avó, pensa na tua bisavó e pensa que você tem aí 10, 11, 12 tios. Por que isso acontecia? Por N fatores, que vinham desde a questão da virilidade masculina, então quanto mais filho você tivesse, mais viril você era. A questão de demonstrar que você tinha potencial econômico, já que você conseguia criar essa filharada toda. As questões religiosas, já que o papel, principalmente na zona mais ruralizada, o papel da igreja era também um papel político e de organização da sociedade. A igreja proíbe o uso de métodos contraceptivos, já que o sexo é para procriação. Então pensa em tudo isso como sendo um grande fator para que essas mulheres tivessem muitos filhos. O próprio machismo, já que a função da mulher era cuidar do filho, a ideia, né, desse machismo estrutural que a gente está falando, e isso vai mudando, com a exceção da mulher no mercado de trabalho, com aquisição de direitos por parte das mulheres, ainda bem, certo? E isso tudo vai fazendo que essas mulheres venham a ter menos filhos. A questão da população ser mais urbanizada, o custo de criar um filho é muito maior, a mulher passa a participar mais da renda familiar, porque agora ela vai estar inserida no mercado de trabalho, então ela não vai conseguir cuidar daquela prole de 5, 6. Eu falo aqui do ponto de vista estrutural, do machismo estrutural, certo? É óbvio que é uma função compartilhada, isso precisa ser reiterado e dito várias vezes. Então, isso tudo vai derrubando as taxas de fecundidade, a ponto de hoje a taxa de fecundidade ser de 1,73 filhos por mulher, até às vezes 1,8, né? Pode aparecer, não está incorreto, pode assinalar essa questão. Há também um processo de aumento da expectativa de vida, já que houve um ganho na qualidade de vida da população brasileira de modo geral, mais acesso a saneamento básico, mais acesso a atendimento médico. Então, programas como o SAMU, programas como Mais Médicos, que popularizou o atendimento da medicina, farmácia popular, tudo isso leva a um nível de longevidade maior. Até programas que não parecem estar relacionados com saúde, como programas de eletrificação rural, programas de aumento da escolaridade, já que a criança vai se alimentar melhor, tudo isso leva a um processo, né, de aumento da nossa expectativa de vida, fazendo com que a população brasileira viva em média 75,5 anos. As mulheres vivem um pouco mais, os homens vivem um pouco menos, mas a média da população brasileira é essa, 75,5. E aí a gente chega na questão da queda da mortalidade infantil, que é também um índice importante, embora ainda seja um índice considerado médio, não é nem alto nem baixo, né? Poderia baixar mais, países desenvolvidos vão ter índices de 6, de 8, para quanto? Para cada 1.000, certo? Então, isso tudo está relacionado também a essas iniciativas de melhora da qualidade de vida. Então, por exemplo, se essa mulher que está grávida, ela tem mais acesso a fazer os exames periódicos durante a gravidez, a probabilidade dessa criança desenvolver problemas que levem ela a morrer antes de 1 ano de idade é menor. Porque você vai trabalhar a nutrição dessa mãe, você depois vai trabalhar a amamentação dessa criança, você vai trabalhar com todo o acompanhamento pediátrico, fazendo com que você tenha um aumento de expectativa de vida.
Melhorou, por exemplo, a questão do saneamento básico, essa criança não vai mais morrer, por exemplo, de diarreia, que era muito comum, uma criança morrer de diarreia, porque ela acabava tomando água contaminada, por exemplo. Então tudo isso contribui para a queda das taxas de mortalidade infantil. Dito isso, eu tenho um convite importante a fazer aos senhores e às senhoras. Acessa lá o nosso portal, vê essa aula escrita, tem mais dados lá, mais esmiuçados, com análises também mais profundas. Dá uma acessada lá, faz o nosso simulado, que eu garanto para ti que é meio caminho para fazer uma prova show de bola, beleza? Dito isso, então, eu quero deixar para vocês um grande beijo, agradecer a companhia de vocês e dizer que eu espero vê-los no próximo vídeo. Um abraço e até logo!